no Conexão Poder eu entrevisto o secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Coronel Henrique Santos. Seja bem-vindo, Coronel, aqui ao Conexão Poder. Obrigado, é uma satisfação estar podendo falar, né, e falar um pouquinho do trabalho da gente, e falar um pouquinho do nosso prêmio, é bem gratificante. O prêmio de jornalismo da Assembleia agora é a pauta dos jornalistas que estão aí debruçados, idealizando esse prêmio. E como surgiu a ideia de criar esse prêmio, que é a primeira edição? Sim. Foi a partir da solicitação da classe ou não? Nasce da Assembleia mesmo, em virtude do trabalho dos jornalistas ali? Nasceu da Assembleia mesmo, né? Na verdade, logo quando a gente assumiu a secretaria, né, o presidente, o deputado Max, pediu para que a gente fizesse algumas ações, né, que em comemoração aos 190 anos, a Assembleia fez agora, né, 190 anos de existência, e aí dentro dessa programação a gente procurou criar algumas atividades, e dentre elas, né, surgiu dentro da nossa equipe a ideia de fazer o prêmio de jornalismo. Nunca tinha sido feito, né, então a gente quis ser pioneiro nisso aí, né. E porque a gente tem um convívio ali na Assembleia muito próximo, né, aos jornalistas, né. Se tem alguém que vai todo dia na Assembleia com horário de funcionamento, é o jornalista. É o jornalista. E até, falando desses projetos, até por causa disso, né, da importância dos jornalistas, a presença maciça deles, né, no dia a dia da Assembleia, aí você falou sobre se os jornalistas solicitaram esse prêmio. Não solicitaram, mas eles solicitaram uma outra coisa. Os jornalistas na Assembleia eles reclamavam muito que todo dia que ia, tinha que ir lá fazer o seu cadastro, né, na entrada ali, principal, e às vezes tem muitos dias que a fila é longa. E eles falam, poxa, coronel, a gente vai lá todo dia, o cara já não sabe que é a gente, né? Tem que fazer chega cadastro. Com um crachá, identificar. Aí eu falei, mas não dá, porque se não é um procedimento meu, né? É um procedimento de segurança que tem lá, então tem que fazer cadastro todo dia. Mas aí, em cima disso, nós criamos um crachá para a imprensa, né? Então, desde o início do ano, a gente criou esse crachá, os jornalistas se cadastraram, né? Foi feito um cadastro do jornalista, então hoje não tem mais isso. Já chega com crachá. Hoje eles têm os crachás de imprensa da Assembleia, né? Então hoje o jornalista não pega mais fila para entrar na Assembleia, ele chega ali, vai na catraca com o seu crachá e ele acessa normalmente. Então isso nós conseguimos resolver, né? Que era um problema que eles reclamavam muito, né? A questão do acesso, e hoje eles têm um acesso livre dentro da Assembleia ali, porque a gente sabe da importância deles estarem lá, né? Das Como pautas, você avalia, né? A importância do jornalista para o trabalho da Assembleia? Na verdade é fundamental, porque eu falo que às vezes as pessoas têm alguns direitos e elas nem conhecem, né? Porque às vezes não chega a informação. Então o trabalho do jornalista é exatamente levar essa informação do que é feito dentro da Assembleia Legislativa. E tem muita coisa, né? Os deputados eles produzem muito material. Né, o deputado não produz só lei, né, que é o carro-chefe, que é o mais importante. Muitas leis que são feitas ali, elas impactam a vida das pessoas, né, porque você tem leis de proteção à mulher, você tem leis para os idosos, você tem leis para os autistas, você tem lei para as pessoas com deficiência auditiva, né, visual. Então você tem muita coisa, né, você tem lei de agricultura familiar. Então é um material muito vasto ali, de coisas que mudam a vida das pessoas e que as pessoas às vezes não sabem, né, dessas leis. Fora isso, você tem emendas, você tem indicações, o serviço que a Assembleia faz, que os deputados fazem, ele é importante para as pessoas, né? E é o serviço que chega na ponta, porque às vezes o governo não consegue chegar efetivamente nas pontas, os deputados conseguem. Né, porque os deputados eles têm as bases eleitorais deles, eles vão nos municípios, vão nos bairros. No estado como um todo. No estado como um todo, naqueles municípios mais longe, eles vão lá, porque eles têm o voto lá. Né, eles têm bases eleitorais e vai atrás da necessidade daquela comunidade. E a Assembleia também é um espaço de acolhimento de muitas autoridades da comunidade mesmo do estado de Mato Grosso, porque muitos prefeitos vão até a Assembleia para fazer visita, para conversar com os deputados, buscar recursos. Sim, é o que a gente fala. Por exemplo, o governador ele não consegue atender todos os prefeitos, né? E os prefeitos vão nos deputados, para os deputados irem interlocutores, né? Eles são os interlocutores, né? Dos prefeitos, dos vereadores, né? Porque você imagina também se o governador for atender todos os prefeitos e vereadores da cidade, do estado, né? Não tem como. Então acaba que a Assembleia ela é um para-raio ali, onde chegam as demandas dos municípios, né? E aí os deputados conseguem transformar essas demandas em ações, ou através de uma legislação, ou através de uma emenda parlamentar, ou através de uma indicação para o governo que vai atender aquelas comunidades. E esse trabalho, a gente só consegue levar esse trabalho e mostrar a importância desse trabalho para as pessoas através dos nossos profissionais da imprensa. Secretário, qual é o maior desafio da comunicação da Assembleia, a comunicação institucional da Assembleia?
Eu acredito que é esse, é fazer com que as pessoas, né, enxerguem a importância do trabalho que é feito lá, né, porque às vezes as pessoas não têm essa dimensão. Mas, por exemplo, tudo que acontece dentro do Estado passa pela Assembleia em algum momento. O Estado está construindo um hospital, passa pela Assembleia. O Estado vai dar um aumento salarial, passa pela Assembleia. O Estado vai fazer ferrovia, passa pela Assembleia. Então, tudo passa pela Assembleia, né? Então, a importância que os deputados têm, e aí a importância das pessoas, dos eleitores, né, acompanhar o trabalho dos seus parlamentares, né, do seu voto, a importância do seu voto nos deputados, está aí, porque tudo cai dentro da Assembleia Legislativa. E ali o deputado, ele vai aprovar, ou ele vai desaprovar, né, ou ele vai melhorar um projeto de lei que vem do governo, porque tudo que para o governo fazer as coisas, ele depende da Assembleia. Para ele aprovar o seu orçamento, ele depende da Assembleia. E tem assuntos que são muito espinhosos, muito né? sensíveis, são difíceis, muito sensíveis. São delicados, que estimulam, e isso é importante, discussões acaloradas dentro da Assembleia, entre os pares. Sim, porque assim, aí lógico, né, você tem 24 deputados, cada um tem as suas bandeiras diferentes, né? Você tem deputados que defendem uma classe, um que é ligado aos professores, você vai ter algum que é ligado ao servidor público, outro que é ligado à área empresarial, agronegócio. SECOM fica ali, é SECOM, né? A SECOM fica ali mediando para que todos tenham. E nós temos que mostrar o trabalho comum dos deputados, né? Lógico que a gente não faz um trabalho voltado para esse ou aquele deputado, a gente faz um trabalho voltado para a classe, né, dos deputados, mostrar a importância que os deputados têm, que o trabalho de todos eles juntos, né, como isso impacta na vida das pessoas e melhora a vida das pessoas, porque as leis são sempre feitas para melhorar, né, a vida das pessoas, nunca para piorar, sempre para dar um direito, resgatar uma dignidade de alguém, né? Então assim, e aí a importância da nossa comunicação é essa, é mostrar a importância do trabalho que os deputados fazem, do trabalho que a Assembleia faz, né? Atendendo as pessoas, como você falou, circula diariamente na Assembleia mais de 1.500 pessoas. Por dia? Por dia, né? Para atendimento, que vai nos gabinetes dos deputados, vai na presidência, vai nas secretarias que tem lá dentro da nossa estrutura administrativa na Assembleia, né? E a comunicação, ela tem diversos produtos, que eu digo, não seria produtos, mas assim, diversas vertentes. A gente tem a assessoria, tem a TV, tem agora o prêmio, tem a rádio, como é a estrutura de comunicação da Assembleia? Então, nós temos uma TV, né, que é a TV Assembleia, né, o 30.1. Com vários programas. Vários programas, e programas bem bacanas, né, e informações, links ao vivo, né, a gente faz a transmissão das sessões parlamentares, audiências públicas, comissões, né, que a gente tem dentro da Assembleia. Tudo isso é feito pela TV Assembleia, transmitido, fora os programas que trazem informações de ações, né, da Assembleia Legislativa. Temos a rádio, que tem uma programação também bem bacana, uma programação não só musical, mas jornalística, fala sobre esporte, fala sobre a importância da mulher, tem um quadro específico, né, sobre a mulher. Então, assim, é uma grade também bacana da nossa rádio. E temos a parte administrativa da SECOM, que é a parte que cuida das nossas redes sociais, o site da Assembleia, né, a gente vai fazendo matérias dos materiais que são produzidos, né, dos trabalhos que são feitos pela Assembleia. Hoje a gente criou um assistente virtual dentro das nossas redes sociais para que as pessoas interajam, perguntem, né? Dentro do nosso site da Assembleia hoje tem um link que você acessa, que é o Parlamento ao Vivo, e você acompanha a sessão, né, direto do seu celular. Então você pode acompanhar ali a sessão parlamentar. Então, tudo isso vem para facilitar ali a comunicação e a informação das pessoas, né? A gente tem equipe suficiente, até porque conta-se também, né, a SECOM com os assessores dos gabinetes que contribuem também, eu acredito, com muitas informações nesse auxílio de fazer a informação circular. Mas a equipe é suficiente, coronel? A equipe é suficiente sim. É que as assessorias dos deputados, elas não ficam vinculadas a nós, né? Mas encaminha material para... Não, e nem podem, na verdade. Porque a nossa SECOM é uma SECOM institucional. Então eu não posso produzir um material só de um deputado. A não ser que o deputado esteja representando naquele ato a Assembleia com uma ação que seja institucional. Aí ok. Aí a assessoria encaminhar. Assim, e eu reproduzir aquele material. Então eu posso reproduzir falas de deputados, né, que estejam trabalhando um tema institucional, né, porque todos os deputados, eles têm
as suas bandeiras próprias. Exatamente. Né? E então, muitas vezes entram em divergência, e aí é uma maneira sim. até de lidar com essas divergências e não trazer para o institucional aquilo Isso. que é a discussão ideológica deles. Aí eles fazem nas suas próprias redes sociais, nos seus próprios canais de comunicação, os deputados fazem essa divulgação, né? A gente tem que ter muito cuidado lá. Muitas vezes a gente até solicita pareceres da nossa procuradoria para saber se aquilo pode, aquilo não pode, porque o deputado demanda, né? Eu fiz um trabalho aqui, será que a SECOM pode divulgar esse trabalho? Então, muitas vezes a gente demanda para a Procuradoria nos dar um parecer dizendo se aquilo lá é institucional ou não, né? Porque a gente não pode fazer isso, né? Pegar um produto, né, que seja de cunho mais particular do deputado, uma bandeira e às vezes reclamam, pessoal. algum deputado reclama, poxa, secretário, dá um espaço. Não, reclama, às vezes reclama, né? Mas por isso que a gente busca o parecer legal, porque o parecer legal não é só para me resguarda o deputado também, sim. né? Porque quando a Procuradoria fala isso, e é uma segurança para o deputado, né? Porque aquilo lá pode prejudicar o deputado também, né? Porque aí vão falar que ele está usando a Secretaria de Comunicação para benefício próprio. Né? Então isso é uma coisa que resguarda não só nós, mas também o parlamentar. Secretário, você disse da importância de todos esses canais para que a população tenha conhecimento da atuação e da produtividade daquele parlamentar. Muitas pesquisas apontam que brasileiro ele tem uma questão que é muito séria. Vota numa eleição, quando ele é perguntado, sei lá, 2 anos depois, ele não lembra em quem votou. A gente fez uma enquete até no final de semana em casa, mas meu pai riu, porque eu lembro, claro, do meu voto, do meu marido, da minha mãe e do meu pai. Aí até brincaram que eu direciono os votos em casa, mas realmente, né? Eu falo, não direciono, apenas informo a produtividade de dou opções diante daqueles candidatos. E isso é um dado importante que as pessoas têm que já deveria há muito tempo se atentar a isso, porque está tudo ali nos canais. Sim. E as pessoas acabam esquecendo ou votam por alguma, sei lá, uma indicação, alguém pediu e depois não acompanha mais o pedido. Você percebe isso também? Eu percebo, mas eu percebo que tem melhorado. Melhorado? Tem melhorado isso aí. Antigamente essa alienação política, vamos colocar assim, era muito maior. Né? Hoje em dia, lógico que, né, existem pessoas que se você perguntar ela não vai lembrar porque votou, igual você falou, porque um amigo pediu e tal, mas eu acredito que isso está diminuindo, as pessoas estão ficando mais antenadas, né, têm acompanhado mais, é o que você falou, é importante acompanhar, né, quando você vota num deputado estadual, federal, um vereador, é importante você acompanhar o trabalho daquele deputado para ver se efetivamente ele está correspondendo com as expectativas e com os seus pensamentos, né, com as suas ideologias, né, porque a cada 4 anos tem eleição, então você vai depositar seu voto de novo naquele candidato, né? Então você tem que fazer esse acompanhamento. E a gente trabalha essa questão da informação, de levar o conhecimento das pessoas do trabalho que é feito ali pela Assembleia e pelos deputados, exatamente porque isso, para que as pessoas possam acompanhar o seu deputado, né? Ela tem um canal que ela possa entrar ali e ver o trabalho que o deputado está fazendo. Os canais acabam se transformando num termômetro muito importante. Importante. Hoje, rede social, né, a mídia, de uma forma geral, ela traz uma informação muito forte, não forte, mas muito confiável. Né? Hoje a confiabilidade é alta. Especialmente os institucionais. Os institucionais, né? Uhum. Então você tem uma confiabilidade alta naquela informação ali, né, que você está trazendo do parlamentar. Então é bom que as pessoas acompanhem isso. Secretário, falando em rede social, por ter um público muito jovem também envolvido nas redes sociais, estar presente como instituição, Assembleia Legislativa, nesses espaços, chama a atenção dessa juventude também para se alertar em relação à política, que é tão essencial na vida de todos nós? Sim, e a Assembleia tem buscado o jovem. Né? A gente tem hoje um projeto lá que é o Parlamento Mirim. Né? Como que acontece? A gente tem 24 deputados mirins. De que idades? Varia de 15 a 17 anos. Para você ter uma ideia, agora, nesse mês de novembro, acho que foi no início do mês agora, a Assembleia, numa parceria junto à Secretaria de Educação, mandou esses deputados mirins para Brasília, para fazer uma visita, conhecer lá. Né? Então, eles participam do dia a dia ali da Assembleia. A gente incentiva também a visitação de escolas, né? A gente recebe muitas escolas lá. Nós estávamos falando aqui antes sobre
falamos sobre Notre Dame, né? Colégio Notre Dame. Falando da nossa juventude. Esses dias foi uma excursão do Colégio Notre Dame lá, né? As crianças visitar as instalações da Assembleia. Hoje foi um projeto social que é o Luz do Amanhã, o pessoal de Sinop. Mais de 100 crianças de Sinop tiveram hoje lá, conheceram as instalações da Assembleia, né? Então a gente incentiva isso, né? Trazer o jovem para dentro da Assembleia, trazer o jovem para dentro do Parlamento, para que ele comece a se interessar por política, para que efetivamente a gente mude esse cenário da alienação das pessoas que votam e depois não sabem nem quem votou. Então a gente começa com as crianças, chamando elas para dentro ali, mostrando o que é a Assembleia Legislativa, para que elas cresçam já com uma visão política das coisas. Secretário, e o prêmio? O prêmio, as inscrições, elas vão até quando? E quais são as categorias ali? Então, vamos... O tema, quero saber tudo do prêmio. A gente fez esse prêmio exatamente para valorizar os jornalistas, né? E por isso a gente tem pedido e chamado, né, todos para fazer as inscrições. Elas estão encerrando, elas eram até dias... A gente mudou a data, né? Ela era até dia 5 de novembro, mas muita gente ligou, né, e pediu para a gente prorrogar, porque eles não tiveram tempo de produzir o material que eles estavam produzindo, né? E aí a gente acabou prorrogando agora para o dia 24 de novembro, mas agora não tem mais prorrogação, né? Então é a última data, 24 de novembro, para que possam produzir o seu material e fazer sua inscrição no site. Então você entra no site da Assembleia Legislativa, né? Dentro do site tem uma aba lá do Troféu Parlamento. Então você vai clicar ali, você tem o edital, você vai baixar o edital e vai ver ali as regras para você concorrer. Você tem as categorias, né? Tem uma categoria que a gente fez diferenciada, que é para o universitário, né? Para aqueles os alunos aí, os acadêmicos que estão formando em jornalismo. Então nós temos fotojornalismo, textojornalismo, a radiojornalismo, né? Abrangendo todos ali as categorias e as possibilidades para que todos possam concorrer. E qual é o tema? O tema é Assembleia na vida das pessoas. O que é Assembleia na vida das pessoas? É você fazer material exatamente sobre as ações que são feitas pela Assembleia ou pelos deputados. Você tem lá uma lei, né, de proteção à mulher. Então você pode produzir um material sobre como aquela lei mudou a vida das pessoas, né, sobre o autismo, né, sobre a agricultura familiar. Você pode pegar qualquer desses temas, né, das diversas leis que são produzidas ou ações que a Assembleia faz, que isso impacta na vida da pessoa, né? Ajuda a sociedade, ajuda um município, uma comunidade, através daquela lei. A gente tem leis que transformaram comunidades em municípios, né? Então você melhorou a vida daquelas pessoas que antes, vamos dizer assim, estavam no limbo e hoje são um município, né? Então você tem bastante lei de emancipação de município, então você tem bastante coisa, bastante material. Tem muito material para se trabalhar. Muito material para você fazer uma reportagem ali, produzir um material e concorrer. Os prêmios, né? Vai ter prêmio para cada uma das 5 categorias, né? São 5, cada uma das 5 tem premiação individual, primeiro, segundo e terceiro lugar. Para cada um. Para cada um, então 20, 15, são 15 prêmios. 15 prêmios aqui. Os primeiros lugares, R$20 mil em dinheiro, né? O prêmio em dinheiro. O segundo lugar são R$10 mil e o terceiro lugar R$5 mil. Então você tem 35 mil reais por categoria ali. Todos os primeiros, todos os segundos e todos os terceiros vão ganhar essa premiação. 20, 10 e 5. E secretário, os trabalhos serão inscritos e aí haverá uma comissão que vai analisar esses trabalhos e quando será anunciado? Então, 2 pontos importantes do nosso prêmio. Primeiro que é um prêmio estadual, né? Só podem concorrer jornalistas do estado de Mato Grosso, né? A ideia é exatamente prestigiar o nosso público, né? Sim. Não pessoas de fora. Então, o que restringe, né, a concorrência. Segundo, os nossos jurados, as pessoas que vão analisar os trabalhos, nenhuma é da Assembleia Legislativa. Nós pegamos pessoas de fora exatamente para poder mostrar toda uma imparcialidade, né? Então não somos nós, né? Não tem ninguém da SECOM da Assembleia que vai analisar e vai nesse julgar. Momento os nomes ainda mantidos em sigilo. A gente preferiu não divulgar os nomes. Não ter nenhuma problema, é amigo de fulano de tal, abordagem, né? Amigo de ciclano, de fulano e tal. Então a gente não divulgou que e nem regra, vai divulgar. Que é regra nos processos. E nem vai divulgar o nome dos nossos jurados aí. Então, encerrando dia 24 agora as inscrições, eles vão ter um prazo até início de janeiro para julgamento e o encerramento é dia 29 de janeiro.
No dia 29 de janeiro, né, na Assembleia Legislativa, a gente vai fazer a premiação, né, dos ganhadores, né? Junto nesse evento, a gente quer montar um evento bacana, a gente está trabalhando para trazer algumas pessoas do jornalismo nacional, né, para fazer uma palestra, né, para a gente ter algumas palestras nesse dia e encerrar esse ciclo de palestras com a entrega do prêmio. Teremos homenageados também nessa edição. Teremos. Na verdade, todas as categorias vêm com o nome de uma pessoa homenageada, né? Então, assim, o prêmio não tem o nome de um homenageado, mas a gente preferiu colocar nas categorias, porque aí na categoria de fotógrafo, Fabrício, a gente colocou um fotógrafo. Eu trabalhei com ele na Folha do Estado. Então a gente preferiu, foi uma opção da equipe, né? Em vez de colocar prêmio fulano de tal e só, a gente preferiu trabalhar por categoria, porque aí a gente pegou um cara do rádio, um cara da foto, um cara do jornal, então a gente conseguiu fazer isso e aí a gente consegue também prestigiar mais pessoas, né? Homenagear mais pessoas e não só uma com o nome do prêmio, e sim por categoria. Secretário, o jornalismo político em Mato Grosso, Cuiabá, enfim, né, no estado como um todo, assim como no Brasil, é um ambiente bem aquecido, em que os jornalistas eles buscam muito também fontes e furos assim de reportagem, a informação em primeira mão. Na Assembleia também os corredores eles são espaços para que os jornalistas busquem seus furos de reportagem? Sim, são. Acho que isso aí é até um pouco do que a gente estava conversando aqui, né? Sobre Cuiabá ainda é uma cidade pequena, né? Uma capital que não é grande, né? Então acaba que todo mundo se conhece. Então até a proximidade, né, das pessoas, dos jornalistas com as autoridades, isso fomenta, né, essa aproximação e essa busca por informação e um furo de reportagem, primeira mão, porque conhece fulano, conhece ciclano, conhece o deputado, conhece o senador, conhece o governador. Então aí a pessoa tenta buscar informação. A Assembleia não é diferente, lá a gente já fala, né, o nome já diz, né, a Casa do Povo, né? Nós temos, inclusive, foi montada no ano passado uma sala especial para os jornalistas lá, que a gente tem. Então ficam muitos jornalistas lá e eles estão sempre ali buscando, né, abordando um deputado aqui, outro ali, alguém que chega, alguém que entra na Assembleia, às vezes entra um secretário de Estado, às vezes entra um senador. Já faz um artigo falar, isso aqui tá vindo falar com isso aqui. Já ficam ali só copiando ali quem que entra, quem sai da Assembleia para entender como é que está a movimentação política. Ainda mais um ano, né, que nós estamos agora antecedendo uma campanha eleitoral, né, e eu vejo que, não sei se acontece nos outros estados, né, mas aqui os políticos têm antecipado bem as eleições, né? Então, um ano e meio antes já estão falando de eleição, 2 anos antes os caras já estão falando de eleição. Sim. Então, a gente vê que muitos políticos às vezes respondem, né, aos jornalistas, não, mas eu só vou falar de eleição ano que vem. E sabe o que acontece? Secretário, falam isso, a gente desliga as câmeras ou encontra ocasionalmente em algum lugar e fala, vou contar para você, mas é em off, tá? A gente enche de informação e a sua ética não permite, eu tenho muita ética em relação a isso. E aí eu consigo entender todos os bastidores se desenhando, mas assim, eu falo, se essas câmeras falassem pós-entrevista, porque é um assunto que a política causa uma paixão. A gente parece que é picado pelo mosquitinho da política e passa a ter muita paixão por esses assuntos. E você tem uma trajetória na polícia e vem secretário de comunicação. Me conta como foi essa transição, se a comunicação sempre fez parte da sua vida. Você fez curso com o Leo Arruda? Envolvido com arte, que ele estudou numa escola, o Leo Arruda era professor de teatro. Porque quando a gente pensa assim, a carreira militar é uma carreira de muita disciplina, claro que está a arte também, mas quando a gente pensa em arte, a gente pensa também na comunicação, são ambientes diferentes. Sim, como foi transitar nesses espaços e hoje, desde fevereiro, secretário de comunicação? Então, na verdade, assim, eu, dentro da Polícia Militar, eu passei grande parte da minha carreira no CIOPAER, né, que é o Centro Integrado de Operações Aéreas, eu sou piloto de helicóptero, né, e então, assim, a gente sempre teve uma aproximação com a imprensa, né, mas, lógico, do outro lado, né, levando informação para a imprensa, né, às vezes dando uma entrevista, passando informação. Eu já te entrevistei nessa época. Então a gente fazia muito isso. Então, assim, eu sempre tive uma boa relação com a imprensa. Então, sempre tive grandes amigos no meio da imprensa, né, proprietários de sites, jornais. Então, sempre tive uma boa relação. E sempre falei bem com a imprensa, né, mas eu nunca tinha trabalhado na área, né, foi um desafio novo.
né, para mim, mas eu sempre falo o seguinte, que o que a gente faz lá hoje é gestão, né? Eu preciso fazer gestão com dinheiro público, gestão de pessoa, né, projetos. Então isso é uma coisa que a Polícia Militar nos ensina, né? Igual você falou, ó, o militar ele é mais disciplinado e tal, mas assim, quase todos os oficiais, eles são treinados para comandar, né? O comandar no meio militar é comandar, mas no meio civil é gestão. Independente do espaço que esteja. Independente do espaço que esteja, né? Então, num quartel você comanda, mas numa empresa você também comanda, só que você não fala comando, né? Você não fala que você está comandando a empresa. Liderar. Você fala que você está liderando, que você está fazendo gestão, mas é a mesma coisa de comandar um quartel. Então, os oficiais são preparados para isso. Nós temos preparação para fazer gestão. Lógico, eu nunca tive preparação técnica de jornalista, né? Nunca fiz uma faculdade de jornalismo. Mas eu não preciso, na função que eu estou, necessariamente escrever uma matéria. Né? Eu tenho que, sim, montar uma boa equipe, ter bons profissionais lá, como hoje a gente tem bons profissionais na área de TV, na área de edição, na área de jornalismo. Dá um beijo para Francesca. Aí a nossa gerente de TV lá. Então a gente tem uma boa equipe, né? Uma equipe muito boa de profissionais. A Márcia está lá também. Tá. Então, maravilhosa. Beijo para ela também. Vou mandar beijo para um monte de colega, secretário. Então a gente tem uma equipe muito boa lá. Então isso, lógico, Sim. me dá uma tranquilidade, né, para eu trabalhar a parte de gestão, de projeto, de mídia. De viabilizar. De viabilizar para que a equipe trabalhe e produza bons materiais, né, e a gente tem produzido bons materiais, né, então assim, então eu falo que essa transição não é tão difícil. Né? E como é uma área que eu gosto, eu acho que se eu não tivesse sido polícia, eu acho que eu podia ser que eu tinha vindo para a área de jornalismo. Porque eu sempre gostei dessa área de mídia, porque na verdade eu sempre entendi importante. Eu tinha um comandante, né, que ele sempre falava assim pra gente, né, na polícia, não basta fazer, né, tem que mostrar também que você está fazendo. E é a realidade, né? Então eu sempre aprendi isso desde novo na minha profissão, de que você tem que fazer um bom trabalho, tem que saber divulgar esse bom trabalho, né, para que as pessoas muitas vezes reconheçam o trabalho que é feito ali. E não é um trabalho pessoal, não é reconhecer o seu trabalho, não é o trabalho do Henrique, né, mas reconhecer o trabalho do batalhão onde eu estava, reconhecer hoje o trabalho da Secretaria de Comunicação, reconhecer o trabalho da Assembleia, né, então a gente precisa mostrar isso para que as pessoas entendam a importância da Assembleia, o que ela faz, o que os deputados fazem, qual é a função dele. Então o meu trabalho é pegar essa equipe que eu tenho, né, e direcionar ela para fazer isso, né? Então, assim, é um trabalho bacana, eu gosto. Secretário, presidente Max Russi, quais as missões que ele te passou para imprimir a marca da gestão? Porque quando a gente pensa na presidência, tem toda uma maneira de comandar, porque ele também é um comandante ali. O que para ele é essencial que cabe a SECOM? Então, o deputado Max, ele tem algumas características. Cada político tem as suas bandeiras, né? E o deputado Max tem também as dele, né? E tem as características dele. Ele é um deputado muito municipalista, né? Que ele veio do interior do estado, né? Então ele pediu que a gente desse uma cara também mais municipalista na SECOM, e a gente tem produzido através dos programas da TV, né? A gente mudou um pouco a grade da programação da TV Assembleia, botando produtos, né, e materiais que falam do homem do campo, do interior do estado. Descentralizando a comunicação, para que Mato Grosso todo se sinta representado naquele canal. Sim, então assim, a TV Assembleia hoje tem um material bem vasto nessa área. A equipe percorre o estado de Mato Grosso? Sim, percorre. A nossa equipe percorre e as produtoras que fazem os programas, a gente também pediu para eles mudarem a grade de programas, para trazer programas voltados mais para o interior do tipo assim, às vezes a gente tem uma lei que foi feita e ela beneficia vários municípios, mas a tendência é mostrar Cuiabá. Não, nós não queremos mostrar só Cuiabá. Queremos mostrar o impacto das leis também no interior do estado, né? Como que essa lei foi até uma comunidade em Primavera do Leste, em Tangará da Serra, em Barra do Garças. Então a gente está trazendo isso também para a TV e mostrando como a Assembleia também impacta na vida das pessoas no interior do estado. O deputado também, ele tem uma bandeira do social, né? Inclusive ele criou uma secretaria dentro da Assembleia Legislativa, que é a Secretaria Social, né? Para fazer projetos sociais. A gente tem trabalhado em conjunto para divulgar o trabalho, né, dessa secretaria, que tem feito várias ações sociais aí dentro do estado. Então, assim, fora a questão da valorização do servidor,
né? O deputado, ele valoriza o servidor. A gente montou agora um programa que vai iniciar esse mês, que é Por Trás do Crachá, que é a gente contar a história das pessoas que estão ali, né, atrás da mesa. E tem funcionário que é muito antigo. Você tem funcionário de 40 anos ali. Nossa. A gente fez um programa também para a TV, né, que chama Parlamento. Então a gente entrevistou funcionários ali de 30, 35, 40 anos. Pessoas que falaram, né, como chegaram lá e dessa trajetória deles lá. E agora a gente está com esse Por Trás do Crachá, que é um programa também que vai mostrar a história dos servidores, porque às vezes você nem conhece o colega que você trabalha. Né? Conhece assim, você vê, cumprimenta, bom dia, boa tarde, mas você não sabe a história dele. Quantos servidores, colaboradores tem ali na Assembleia? Na Assembleia toda, eu acho que é em torno de 2.000 servidores. Na Secretaria de Comunicação, hoje a gente tem 170 servidores. Bom. Então a ideia é mostrar um pouquinho da história de todo mundo, valorizando os servidores, que é uma das coisas que o deputado Marcos pediu, né? A gente trazer o servidor mais para próximo da gente, né? E a gente tem buscado fazer isso dentro da SECOM. Secretário, existe diálogo com as câmaras de vereadores? Porque a Assembleia é uma referência do trabalho legislativo no Estado. A comunicação das câmaras busca apoio, busca diálogo com a comunicação da Assembleia? Não só das câmaras, até algumas prefeituras também buscam apoio, parceria, né? A gente fala com os secretários, né? Tanto de alguns municípios, né? Como também de algumas câmaras. Essa parceria, ela existe e ela é muito boa, porque é uma troca de conhecimento ali, né? Geral. Por mais que a Assembleia seja uma estrutura maior, né? Mas às vezes você tem estruturas menores que têm boas iniciativas, né? Boas práticas, então essa troca é bem válida. Você que tem esse olhar para todo o estado de Mato Grosso, os municípios, eles já possuem tecnologia para essa circulação de informação, ou tem muito município que ainda precisa entrar para essa área tecnológica, está meio assim né, estagnado? Ainda tem alguns municípios, mas melhorou muito isso aí. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a internet, então assim, a informação chega muito rápido, né, em todo lugar. Então assim, é pontual algum local ou outro que ainda não tenha essa estrutura. Eu falo porque a gente recebe pedido de veículo para receber mídia, né, e para fazer parceria de todo o estado, né. Então hoje, todos os locais você tem canais de comunicação que conseguem chegar às pessoas. Quando você diz, né, os pedidos de mídia, o que é importante? É a proporcionalidade, no sentido de acesso versus ao... Como que você direciona? Fala, não, esse veículo aqui ele é importante no sentido de ser parceiro da Assembleia. Não, primeiro qualquer veículo que recebe mídia, né, institucional, ele tem que passar por alguns critérios técnicos, né, de exigências de uma resolução interna que existe na Assembleia. Porque o que pipoca determinadas épocas de site? Então assim, existem regras, né? Eu fui secretária adjunta de comunicação, empresa grande. Então assim, existe primeiro uma resolução administrativa da Assembleia Legislativa que põe algumas regras e os veículos têm que cumprir, né, aquelas regras iniciais para poder receber a mídia, né? E aí o que vai definir são critérios técnicos de acesso, né, de relevância, né? E aí a gente vai fazendo essa análise aí e vai fazendo essa distribuição de acordo com alguns critérios que a gente usa tecnicamente lá internamente. Credibilidade sim, inegociável. Inegociável. Secretário, para a gente finalizar, gostaria de deixar a câmera aberta para pontuasse algo que eu não tenha lhe perguntado, reforçasse alguma informação. Só agradecer, né, essa oportunidade de estar falando, é importante estar falando num país como o nosso, onde os políticos muitas vezes passam por momentos de não tanta credibilidade assim, né? E hoje a gente tem, eu acho que dentro do nosso estado, um momento positivo político, né? Você tem uma Assembleia hoje que é forte, que é atuante, que produz muita lei, produz muita coisa boa para as pessoas. Os deputados têm um trabalho incessante nesse ponto, através de leis, de emendas parlamentares, de indicações ao governo, requerimentos, várias ferramentas que os políticos têm hoje, os nossos deputados estaduais, para cobrar do governo e levar uma melhoria para as pessoas, né? Então, ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso e também do nosso prêmio de jornalismo, chamar os
os nossos jornalistas aí a fazer as suas inscrições, estão encerrando, é uma boa premiação, né? Você chegar ao início do ano aí com um dinheirinho no bolso, né? Para pagar as contas é bom, né? Em janeiro tem IPTU, IPVA, tem imposto, tem colégio de filho. Material escolar. Material escolar, então ganhar um dinheirinho no prêmio de jornalismo não vai nada mal, não. Então produzam seus materiais, temos até segunda-feira as inscrições aí, aguardo todos na premiação. Expectativa para 2026? Muito boa. Ano eleitoral. Eu falo que 2026 eu acho que é um ano que vai voar, né? Porque você tem Copa, Olimpíadas, eleição, então assim, vamos ver, é um ano que promete. Obrigada. Nada. Coronel Henrique, secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no entrevistado de hoje.